Vitória da Igreja de Deus na crise final. Estamos juntos novamente para mais um pedacinho do estudo da Palavra de Deus. Não tem como nós estudarmos um tema maravilhoso desse, de Apocalipse, da vitória de Deus, da Igreja de Deus na crise final, em pouco tempo. Então estamos fracionando a fim de que a gente possa compreender os detalhes que são importantes para a nossa salvação. Seja bem-vindo. É um prazer muito grande poder transmitir e chegar até você no seu lar, no seu automóvel, onde quer que você esteja, estudando conosco esse tema maravilhoso da Palavra de Deus. Se você está vindo pela primeira vez aqui, está entrando nesse canal, eu insisto, inscreva-se. Mas inscreva-se mesmo, porque isso é importante para você e para nós. Tá ok? Dê um like. Vamos fazer viralizar, vamos divulgar aquilo que é bom. E eu vou dizer uma coisa a você que tem estudado conosco e porventura ainda está dando os primeiros passos em todo esse tema do Apocalipse, dos assuntos aqui ligados a Daniel, das profecias. Vou te falar uma coisa, você pode até não se convencer do dia para a noite. E também não é isso o nosso entendimento. Nós queremos que você seja igual aos crentes de uma igreja aqui na cidade chamada Bereia, né? Paulo escrevendo, falando, pregando. Ele dizia que os crentes de Bereia, né, isso está no livro de Atos, eles eram mais nobres que os de Tessalônica, duas cidades, Bereia e Tessalônica. Né? Por que eles eram mais nobres? Porque ouvindo de nós a pregação da palavra de Deus, chegando em casa, eles iam confirmar nas escrituras que eles tinham em casa. E o texto bíblico fala assim, ó, para ver se as coisas eram de fato assim. Então essa é a nossa intenção, é que você examine, confirme, ok? Tire as dúvidas, pese os argumentos e decida por aquilo que é mais bíblico. Ok? Então vamos lá. Vamos fazer uma oração e pedir a Deus que esteja conosco a fim de compreender a sua palavra. Querido Senhor, muito obrigado mais uma vez, porque estamos aqui a estudar a Bíblia. E certamente temos muito ainda o que aprender sobre ela. E se não tivermos o que aprender mais do ponto de vista do conhecimento, temos o que aprender do ponto de vista da aplicação de suas mensagens em nossa vida. De podermos fazer aquilo que está nas entrelinhas das profecias e dos demais ensinamentos que a Bíblia traz. Abençoa-nos, cuida da gente, nos faz entender a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então vamos lá. Vamos retomar aqui o fio da meada, porque nós paramos no nosso último estudo falando sobre o selo de Deus, que Deus tem um selo e que a besta também tem um selo. Vocês estão lembrados disso, né? Se você perdeu esse estudo, dá uma volta em nosso canal lá, nos vídeos anteriores, você vai encontrar essa explicação, essa comparação, né? E eu repito aqui o que disse um pouco antes da oração, que esse estudo sirva, pelo menos, para fomentar em você a ideia de conhecer o livro do Apocalipse e confrontar os ensinamentos e até mesmo aquilo que você aprendeu desde a infância até agora a respeito desse assunto, ok? Porque afinal de contas não tem nenhum problema em fazer mudança, desde que a mudança seja para melhor, seja mais coerente com aquilo que a Bíblia nos ensina. Tudo bem assim? Então vamos lá. Nós paramos sobre esse assunto e eu queria falar só um pouquinho mais sobre esse fator aqui do selo de Deus e do selo da besta. Estão lembrados que nós estudamos na Bíblia e vimos aqui que o selo de Deus é o sábado e que ele está inserido nos 10 mandamentos. E, portanto, a lei é que deve ser selada em nosso coração. Na Bíblia, coração não é essa válvula propulsora aqui do sangue, é a mente, né? Você percebeu que nós estudamos isso em Isaías 8,16, sela a lei. Onde? No coração dos meus discípulos. Né? Interessante que no Salmo 40, que é um salmo messiânico, referindo-se a Jesus, ele diz assim, que apraz-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Ou seja, a Bíblia tem uma linha sobre os assuntos e ela segue essa linha sem contradição. Entendeu? Do começo ao fim. Você vê, né? A gente lê Isaías dizendo que sela a lei no coração dos seus discípulos. E a gente vê um salmo messiânico, o Salmo 40, né? Onde refere-se a Jesus como se ele estivesse dizendo, eu tenho prazer de fazer tua vontade. E dentro do meu coração está a tua lei. A mesma sequência. Você percebe? Então, se o selo de Deus é a guarda do sábado, porque isso distingue o seu povo, ok? Então, por que o selo da besta seria um chip?
Dá para você pensar sobre o assunto? Ah, porque está vindo um chip, porque o chip vai ser colocado subcutâneo para poder, então você não precisar de nenhum documento e você só vai poder comprar ou vender se tiver o chip. Não importa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você entendeu? E o chip pode até vir com o número 666. Quando o texto bíblico diz que o selo da besta vai ser colocado sobre a mão direita ou sobre a fronte, então você já vai imaginar o seguinte: não vai ser então só um chip, vão ser dois. Você está percebendo? Não tem nada a ver com chip. É uma alusão, é uma referência ao trabalho. Porque se o selo de Deus é para guardar o sábado, não trabalhar nele, como sinal entre ele e o seu povo, como ele mesmo declarou aqui, só para reforçar. Só para reforçar o que a gente está estudando. Abra sua Bíblia aí, em Ezequiel, capítulo 22, verso 26. São lembrados que eu citei no último tema aqui, na nossa última conversa, nosso último estudo, Ezequiel 20, 12 e 20, 20, que diz assim: também lhes dei os meus sábados para servir de sinal entre mim e vós. Olha aqui, veja sua Bíblia aí, capítulo 20, verso 12 e depois o verso 20. Eu vou ler só o verso 20 para a gente ganhar tempo. Ok? Olha o verso 20 que diz, Ezequiel 20, 20. Olha lá. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Aqui é imperativo, é ordem, é mandamento. Santificai os meus sábados, Deus dizendo, para que saibais, para que sirva de sinal entre mim e vós, e o mundo sábado que você pertence a mim. Você percebeu aqui? Santifica o sábado para servir de sinal. O sábado é um sinal. Você vai dizer assim: ah, mas eu leio no Novo Testamento que o selo de Deus é o Espírito Santo, que deve ser selado no nosso coração. É lógico, sem o Espírito Santo no coração, a gente não pode servir a Deus, não pode. Inclusive, é uma coisa que acontece simultaneamente. Quanto mais você serve a Deus seguindo sua palavra, mais o Espírito Santo atua em sua vida. Quer que eu prove isso? Vou te provar. Atos 5:32. Atos, capítulo 5:32. Lá diz assim: não só nós somos testemunhas, né, a respeito do que aconteceu com Jesus, né? Nós e aqueles que têm o Espírito Santo, a quem Deus concedeu, porque eles lhe obedecem. Ou seja, o Espírito Santo é concedido a quem anda em obediência. E se aqui diz santificar os meus sábados, é meu dever e teu começar a colocar isso aqui em prática, porque servirão de sinal. Você entendeu? Portanto, o sábado é o sinal, é o que distingue, né? Interessante que Deus colocou o sábado como um sinal de uma forma muito interessante, porque ele é no tempo, e o homem não tem poder sobre o tempo. Você percebeu? O homem pode mudar qualquer coisa que queira, mas o tempo, o homem não tem poder sobre ele. E a guarda do sábado são 24 horas, é o tempo. E o ciclo semanal nunca mudou em tempo algum. Portanto, continua sendo o sábado. Você notou? Então, note, agora quero ler só mais um texto aqui sobre esse assunto. Talvez você esteja pensando aí, né, alguém que já estudou um pouco mais a Bíblia: ah, mas aqui diz, eu vou fazer cessar os seus sábados, né? Citando Oséias 2:11. Ah, mas Paulo diz que ninguém deve julgar por causa de sábados, nem de luas novas, entendeu? Você pode até estar citando isso aí. Quando você lê sábado junto com luas novas, está se referindo às cerimônias judaicas e aos sábados cerimoniais, que eram os dias em que acontecia as festas dos judeus que apontavam para a morte de Cristo. A Páscoa, o Pentecoste, as primícias, os pães asmos. Cada dia, o dia da expiação, o sonido de trombetas, cada dia desses no calendário religioso judaico, porque cada ano a data cai em um dia diferente, igual o nosso aniversário. O seu aniversário pode ser esse ano numa terça-feira, próximo ano numa quarta, no outro ano ser uma segunda. Não é assim mesmo? Ou seja, os sábados cerimoniais que apontavam para o Messias, que estavam ligados a essas festas, era um dia, caía qualquer dia da semana. Nesse dia era feriado. Esses sábados aí, a Bíblia diz que tinha dia certo para acabar, momento certo para acabar, quando Jesus morresse na cruz. Mas o sábado, sétimo dia da semana, que Deus chama de meu, os sábados cerimoniais são chamados de seus e de vossos. O sétimo dia, de meu. Olha que coisa interessante, é muito bom diferenciar isso. Olha o que diz aqui, Ezequiel capítulo 22, versículo 26. Diz assim: os seus sacerdotes transgridem a minha lei. Note que ele está falando para os líderes da nação israelita. Mas o princípio se aplica a todo e qualquer líder religioso, principalmente aqueles que dizem conhecer a Bíblia. Quanto mais ele conhece, maior responsabilidade ele tem de ensinar
aquilo que está na palavra de Deus. Ok? Vamos lá. Ezequiel 22, 26. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença. Você percebeu? E nem discernem o imundo do limpo. Agora, a frase final e efeito. Olha lá. E dos meus sábados esconde os seus olhos. E assim sou profanado no meio deles. Você percebeu aqui? A frase final aqui, que termina arrematando aqui o verso 22. E dos meus, senhores, todas as vezes que a Bíblia fala do sétimo dia da semana, né, que é o dia de descanso, ela fala com o pronome possessivo meu. Existe uma diferença entre meu e seu. O que é seu, o que é meu é meu. Todas as vezes que fala o sétimo dia, ele fala meu sábado. E todas as vezes que fala os sábados cerimoniais, aquelas festas dos judeus que apontavam para a morte de Cristo, que quando Jesus viesse aqui e morresse, eles deixavam de existir, são chamados de seus, de vosso. Por exemplo, Levítico 22, 33. De uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso sábado, referindo-se a um dos sábados cerimoniais. Oséias 2,11. Farei cessar os seus sábados, as suas luas novas e as suas solenidades. Uma referência aos sábados cerimoniais, não ao sétimo dia da semana. Você percebeu? O sétimo dia da semana é sempre meu. E dos meus sábados escondem os seus olhos. E porque esconde os seus olhos, ele diz, eu sou profanado no meio deles. Você notou? Então, o sábado é um sinal, junto com toda a lei de Deus, mas ele especialmente. Porque dos 10 mandamentos, ele é o único que tem as características de um sinal, de um selo. Ele tem o nome da autoridade, Deus o Criador, né? a sua jurisdição, céu, terra e mar, ele criou tudo, e o seu cargo, o Criador e o mantenedor. Característica de um selo, como era no tempo do Velho Testamento. Ok? No tempo que a Bíblia foi escrita. Então vamos lá. Se o selo de Deus é a guarda de um dia, o selo da besta não podia ser um chip. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Interessante que eu lembro-me que há muito tempo atrás, eu li essa história, quando surgiu a ideia de cada pessoa no Brasil ter um RG, que é um registro geral, a gente chama comumente de identidade, nem todo mundo tinha. Nem todo mundo tinha. Quando aconteceu a ideia e começou a se tornar obrigatório, muitas pessoas acharam que isso era o selo da besta. Tá vendo? Você vai ter que andar com um documento que prova quem você é e tal. Selo da besta. Não tem nada a ver. O tempo passou e na década de 80, quando começou, 70, 80, quando começou a ser obrigatório colocar código de barra nas embalagens, isso era para questão de controle comercial e tudo mais, né, de estoque e outras coisas mais. Se você observar os códigos de barra, eles têm umas partezinhas fininhas e algumas partes mais escuras, né? E geralmente eram 3. Aí eu lembro que as pessoas diziam, tá vendo aí? Isso aí é o selo da besta, no código de barra. Por isso que ninguém vai poder comprar e nem vender sem ter o selo da besta. Observe que tem inclusive 3 tiras que são mais escuras que as outras. 666. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Como é que Deus ia se meter numa coisa que não faz sentido? Se meter num controle social, se meter num registro de identidade de alguém. E se a coisa avançar, como a gente está vendo o mundo avançar e se tornar cada vez mais tecnológico e vir um chip, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O selo da besta, se o selo de Deus é a guarda do sábado, então o selo da besta tem que ser a guarda de qualquer outro dia. E quando lemos Apocalipse capítulo 13, a gente conhecendo sobre o que é a besta, ele diz as características da besta. Besta sempre foi na Bíblia um poder, uma instituição ou uma nação perseguidora do povo de Deus. Vou te provar. Você está com a Bíblia na mão? Abra sua Bíblia em Isaías. Isaías capítulo 30, versículo 6. Tá? 6 e 7, para a gente poder ir amarrando o que a gente está dizendo aqui. Isaías capítulo 30, versos 6 e 7. Olha o que diz aí a palavra de Deus. Você encontrou? Ou pelo menos anotou? Vou ler. Sentença contra a besta do sul. Opa, já tinha besta naquela época também? Tinha, porque besta, o conceito de besta na Bíblia é um poder, que pode ser uma nação ou uma instituição perseguidora do povo de Deus. Então vou repetir aqui, versos 6 e 7, ok? Sentença como a besta do sul.
contra a besta do sul. O Egito ficava ao sul da Palestina. Ao norte a Síria, ao sul o Egito. E diz lá: através da terra da aflição e angústia, de onde vem a leoa, o leão, a víbora e a serpente volante, levam a lombos de jumentos as suas riquezas, e sobre as corcovas dos camelos os seus tesouros, a um povo que de nada lhes aproveitará. E o verso 7: pois quanto ao Egito, a besta do sul, que refere o verso 6, é inútil o seu auxílio, por isso lhe chamei gabarola que nada faz. O contexto aqui é o seguinte: o povo de Israel estava sendo levado para o cativeiro babilônico, e aqueles que ficaram depois da primeira leva foram pedir ajuda aos egípcios, a Faraó, para que ficasse com eles e não deixasse aquele grupo ir para a Babilônia. Então, o profeta aqui diz: olha, já é uma profecia, né? É uma sentença contra a besta do sul. E isso aconteceu no tempo em que Jeremias estava lá com esse grupo que ficou em Jerusalém, e eles de fato buscaram a ajuda do Egito. Você percebeu? Então, besta na Bíblia é um poder que pode ser uma nação ou uma instituição perseguidora do povo de Deus. Quando você vai ver ao longo da história, nós tivemos pelo menos 7 bestas perseguidoras. Observe: a Assíria, besta perseguidora do povo de Deus. Passou. O Egito, a besta do sul. Também um poder que tornou-se império e perseguiu o povo de Deus. É isso? Depois a Babilônia, terceira besta, que perseguiu o povo de Deus. Quarta, o Império Medo-Persa, ok? Que de certa forma beneficiou o povo a voltar, mas continuou sendo uma besta, um monstro, né? Depois nós temos a quinta, a Grécia. Depois da Grécia nós temos a sexta, Roma imperial, na pessoa dos seus Césares e tudo que fez. Tudo isso está no livro de Daniel. E nós temos então a sétima, o papado. Porque quando Roma deixou de existir como império em 476 de nossa era, o poder crescente do bispo de Roma era cada vez maior, até ele deixar de ter poder apenas no âmbito religioso e passar isso para o campo político. Chegou um tempo, e a história não nos deixa mentir, em que os papas coroavam reis e descoroavam, conforme lhe aprovesse. Entendeu? E exerceu todo o poder enorme durante o período da Idade Média. É a sétima besta. Ok? Olha o que diz o Apocalipse capítulo 13. Vamos dar uma chegadinha lá para a gente ver. Isso aí? Apocalipse 13. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. O que é mar na profecia bíblica? Mar são nações, multidões, línguas e povos. Águas é interpretado assim. São sinais de interpretação, dicas que a Bíblia dá. Ok? Nações, multidões. Se você for estudar o que é vento na profecia, vento é guerra. Farei vir sobre vocês os ventos de Elão. Jeremias 50, 51, 49, 50, 51. Falando sobre a guerra. Você entende? O que é chifre na profecia? Chifre é pequeno reino. Quanto aos 10 chifres que vistes, são 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. Daniel capítulo 7. A própria Bíblia fornece os elementos de interpretação. Então quando aqui diz, vi emergir do mar uma besta, ele viu emergir das multidões, das nações. E na época de João, o continente ali habitado com o maior número de pessoas era a Europa. Vocês notaram? Que coisa interessante? Quando diz vi emergir do mar uma besta, vi emergir do meio das multidões uma besta. Ela tinha 7 cabeças e 10 chifres. Por que 7 cabeças? Lembra que eu falei desses 7 poderes perseguidores do povo de Deus? Assíria, Egito, Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma imperial e Roma papal. Porque a história deixa claro como Roma papal perseguiu o povo que era contrário aos seus dogmas religiosos. Como ela foi mudando a Bíblia e depois exigiu obediência a isso aí. Para comprovar o que eu estou falando, e você não ir nem tão longe, dá uma olhadinha aí no seu YouTube, coloca assim, ó, coisa recente. Papa Francisco vai a uma igreja valdense em Turim, na Itália. Vai lá, Papa Francisco na igreja valdense, coloca lá. Vai aparecer talvez em destaque da primeira, no primeiro link lá, e você clica. É o Papa Francisco visitando uma igreja valdense lá em Turim, na Itália, e pedindo perdão. Sabe o que ele diz nesse vídeo? Ele diz assim:
que a Igreja Romana Católica agiu para com os valdenses de uma forma anticristã e anti-humanitária. Vai lá, YouTube, coloca lá, Papa visita a Igreja Valdense. Você vai ver as palavras que eu estou dizendo aqui ditas pelo Papa Francisco, recentemente, querendo uma aproximação. Os valdenses foi um povo que habitou ali no sul da França, no norte da Itália, né? E era chamado de valdense porque o principal líder deles era Pedro Valdo, né? E eles eram um povo que estudava a Bíblia, pregava a Bíblia e vivia os ensinamentos da Bíblia. E guardavam o sábado, hein? Esse povo foi perseguido pela Igreja Católica durante muito tempo. A Igreja não esconde isso, reconhece isso. Coloca assim, Santa Inquisição, e você vai ver o que vai aparecer aí no seu computador. Coloca assim, Inquisição Espanhola, que foi a pior. Quem visita Lima, no Peru, por exemplo, tem acesso aos cartórios da Santa Inquisição e vê, e filma, e tira foto dos instrumentos de tortura que eram utilizados para fazer as pessoas concordarem com o que a Igreja de Roma dizia. Você percebe? Está aqui, Vi emergindo lá uma vez que tinha 7 cabeças, esses 7 períodos perseguidores aí, e 10 chifres. As nações que compunham a Europa, inicialmente falando, quando os povos bárbaros destruíram o Império Romano, era o número de 10. Refere-se a elas também. A besta que via era semelhante a um leopardo, verso 2, do capítulo 13. Tinha pés como de urso, boca de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. O dragão, que é a serpente chamada de Diabo e Satanás, deu à besta esse poder perseguidor, o papado, seu poder, seu trono e a sua autoridade. O dragão, também é chamado no capítulo 2 do Apocalipse, é uma referência ao Império Romano. Sai de cena o Império Romano e entra agora o papado, a 7ª cabeça, dizendo que ele veio aqui com o poder do dragão. Foi o dragão quem deu o seu poder e a sua autoridade, e o seu trono também. Olha o que diz o verso 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Quando foi que isso aqui aconteceu? Quando foi que o papado, identificado aqui como a besta que surge do mar, teve a cabeça golpeada de morte? Vai para a história. 1798. Napoleão Bonaparte, em suas incursões pela Europa, anexando a França, todos os territórios, querendo se tornar um imperador também, chega lá no Vaticano, leva preso o Papa Pio VI. Pio VI foi preso e no ano seguinte, 1799, ele morreu no exílio dele, lá em Valença, ok? E o texto dá uma dica para a gente entender isso aqui. E durante esse período, que durou aproximadamente 129 anos, desde que Berthier, general de Napoleão, na época era general, que ele fez isso, levou o Papa aprisionado, o poder da Igreja caiu. Sabe o que dizia o mundo todo? Dizia, nunca mais vai se levantar. Nunca mais o papado vai ser o mesmo. Interessante que foi justamente nesse período aí que a Bíblia registra que o protestantismo americano começou a crescer. E ao redor do mundo também. A igreja estava obscurecida. Tinha papas, mas não tinha a autoridade temporal e religiosa que tinha antes. Quando foi que eles voltaram à ação? Olha o que diz o texto bíblico aqui. Viam de suas cabeças golpeadas como de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Estou lendo o verso 3 de Apocalipse 13. Quando foi que a ferida mortal foi curada? 1929, Benito Mussolini, lá na Itália, devolve ao Papa os hectares que hoje formam o Estado do Vaticano. E devolve também aos cofres da igreja muito dinheiro e ouro que lhes foi tirado durante esse período aí. Você entende? A ferida mortal foi curada. Agora olha a revelação do final do verso 3. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Amigos, depois da cura da ferida em 1929, houve uma ascensão do papado como nunca se viu na história. Tão grande é essa ascensão que o protestantismo que nós temos hoje, ao redor do mundo e até mesmo nos Estados Unidos, que é o berço do protestantismo, já estão dando as mãos ao papado. O espiritismo também dando as mãos ao papado. E depois do Concílio Vaticano II, 1960, vocês observem como a igreja entrou em todos os assuntos, como o Papa já vai discursar na ONU, como já discursa, como já foi na Casa Branca também, e como influencia os governos mundiais. Você observa quando algum presidente é eleito, um dos primeiros atos que ele faz, qual é? É ir lá pedir a bênção dele. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Está aqui. O poder que eles têm cada vez
cada vez mais crescem, são chamados de o homem que veio no momento certo. Agora, o verso subsequente nos ajuda a entender esse verso 4. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Exatamente, ninguém se levanta contra o sistema. E o verso subsequente diz assim, foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmia e autoridade para agir 42 meses. Vimos no estudo anterior sobre a besta do abismo, eu li esse texto aqui, 42 meses, o mês judaico tinha 30 dias, 42 vezes 30 dá 1260 anos de perseguição. Começou essa perseguição de modo oficial no ano 538. Como? O que aconteceu nesse ano aí? Nesse ano, no Império Romano do Oriente, estava Justiniano. E no Código Civilis Juris que ele fez, na seção de religião, ele declara que o Papa, o Bispo de Roma, é o cabeça visível da Igreja de Deus aqui na Terra. E ele tem carta branca para corrigir os hereges, todos aqueles que não concordassem com a Santa Sé. E dessa forma nós vimos o que aconteceu. Muitos foram levados à fogueira, perseguidos, queimados em praça pública, desterrados, entendeu? É o que está na história, inclusive, cumprindo o que diz aqui. Foi-lhe dado a boca para falar arrogância e autoridade para agir 42 meses. Se isso começou no ano 538, 1260 anos depois, 42 meses, 42 vezes 30, 1260 dias, que na profecia é ano, vai nos levar a 1798. A profecia talvez nunca tenha sido tão matemática, tão precisa como essa profecia aqui. Anota essa data aí, 538. E se coloca em cima dela 1260, nos levar a 1798, quando o Papa Pio VI foi preso. Ok? É a Bíblia, é a profecia. E esse poder perseguidor, agora em constante ascensão, está para receber o apoio de mais uma besta. Porque se você observar, não vai ser talvez um dogma religioso apenas, que vai impor ao mundo alguma autoridade com uma marca da besta. Tem que ter um poder civil, tem que ter um poder militar, e tem que ser alguém que influencia e tem poder mesmo. Aí eu queria que você pensasse comigo, que poder é esse que existe atualmente? Cuja moeda é indexadora da economia mundial, cuja moeda tem até mesmo, por incrível que pareça, os símbolos, né, de um poder apóstata. Olha o que diz aqui. Eu tenho aqui, por exemplo, a cédula de $1. E se você observar e tiver uma aí ou quiser ver depois na internet, você vai observar que ela tem, por exemplo, a pirâmide truncada. Essa pirâmide truncada aqui, ela é a pirâmide egípcia. E ela é o mesmo símbolo usado também na maçonaria. Ok? Então, um pezinho lá no paganismo. Tem também na mesma cédula de $1 o olho de Horus. Horus é o olho da providência, né? O deus solar, filho de Osíris e de Ísis, deuses egípcios também. Você olha aqui para a cédula de $1 também, ou qualquer outro valor, você vai encontrar a águia de cabeça branca, símbolo de Zeus, deus grego. É a representação de Zeus quando ele veio à Terra. Toda ligação com o paganismo. E o que a Bíblia fala a respeito desse assunto aqui? Vê aí, você está no capítulo 13, né? Olha o que diz o verso 11 aqui. Vi outra besta emergir da terra. Se a primeira besta emergiu do mar, e mar são multidões de nações, então terra é o contrário. É um lugar onde não tinha pelo menos multidões de nações. Ela ia emergir de um lugar que não era igual ao outro, a primeira. Se mar são multidões, terra é falta de gente. Como foi que os Estados Unidos da América surgiu? Você percebeu? Como os pais peregrinos, quando vieram da perseguição europeia e aportaram nas praias lá americanas, e quando chegaram, eles adoraram, dizendo muito obrigado por estar numa pátria sem papa e sem rei, e com muitas poucas pessoas. É a segunda besta que surgia. Essa segunda besta, diz o versículo 11, ela tinha 2 chifres, parecia um cordeiro, mas falava como um dragão. 2 chifres, 2 poderes, ok? A América republicana, com a sua república democrática, com a democracia, né, os 2 poderes aí, ó. Ela surge, parece um cordeiro, mas quando ela fala como um dragão. Olha o que diz o restante da profecia bíblica aqui. Diz que essa segunda besta surgida da terra exerce toda a autoridade da primeira, na sua presença.
faz com que a terra e seus habitantes adorem a besta, aquela cuja ferida mortal foi curada. A besta da terra impõe aos habitantes da terra uma lei que leva eles a adorar a primeira besta, o papado. Ok? Diz o verso 14: seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar. Porque no verso 13 diz que essa segunda besta opera grandes sinais, de maneira que faz descer até fogo do céu diante dos anjos. A linguagem aqui é simbólica. Essa segunda besta, ela é capaz de fazer tudo isso, mostrando o poder que ela tem. Você entendeu? E diz que ela seduz os que habitam sobre a terra para adorar a primeira besta. União do poder religioso com o poder civil. Está muito claro aqui. Você percebeu? E é justamente esse casamento, essa mistura, em todo o tempo, que provocou problemas. A união da religião com o poder civil. E isso vai acontecer de novo. A besta da terra vai obrigar os homens a adorar a besta do mar. Os Estados Unidos da América, a maior potência mundial, vai obrigar, através de decretos, cujos governos mundiais todos irão concordar a adorar a primeira besta. E todas as vezes que houve essa união entre poder civil e poder religioso, terminou como sempre em corrupção. Vocês estão lembrados de como começou o cristianismo depois da primeira e segunda fase dele? Quando o Império Romano estava terminando aquela perseguição aos cristãos e Constantino se declarou um cristão também, era imperador romano, ou seja, o Estado tornou-se cristão, o Império tornou-se cristão, e o que aconteceu aí? Aí a igreja, os bispos, os líderes começaram a se movimentar de um lado para outro do Império com o aval, com o patrocínio do Estado, né? Isso aí terminou gerando corrupção, porque um tenta agradar ao outro. E exatamente isso que está acontecendo aqui quando lemos Apocalipse capítulo 13. A besta da terra vai dar poder à besta do mar. E por ser poderosa militarmente falando, né, ela vai obrigar os que habitam sobre a terra a ter uma marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, ou seja, símbolo do trabalho, uma marca, um selo, um sinal. Você entendeu? O mais interessante é que notarmos o seguinte: a Bíblia prevê de que aqueles que não aceitarem a marca da besta, aqueles que conscientemente não guardarem o dia que a besta sugere. E deixa eu te falar uma coisa: a igreja nunca escondeu, a igreja mãe, a igreja católica nunca escondeu de que o domingo para eles é muito importante. Eles cunham a seguinte frase: tire o domingo e você acabou com a igreja, né? Eles são claros em dizer: não, nós substituímos a guarda do sábado pela guarda do domingo, porque temos o poder para fazer isso aí. Olha só que coisa interessante. Então, olha o que a Bíblia diz aqui sobre aqueles que serão vitoriosos. Apocalipse 13, versículo 9. Versículo 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Os que vão adorar a besta, os que vão receber o seu sinal, são aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, Jesus, que foi morto desde a fundação do mundo. Portanto, o contrário é verdadeiro. Aqueles que não adorarem conservarão seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Em outras palavras, a vitória da Igreja de Deus na crise final. Ao fim contigo
a todo que o procura, que o coxo fez andar então, e ao cego deu visão. O rei clamei, meu mestre, vem restaura minha vida. E logo Cristo me atendeu e a mim vitória deu. Vitória em Cristo, eterna vitória. Buscou-me, salvou-me, na cruz por mim morreu. Que paz e alegria, ai, um novo dia. Vitória, Jesus me deu, no sangue me verteu. Ouvi falar da glória, que virá após vitória, para os redimidos por Jesus, na resplendente luz, de anjos lá cantando, e mansões já me aguardando. Será glorioso ali chegar, então poder cantar. Vitória em Cristo, eterna vitória. Buscou-me, salvou-me, na cruz por mim morreu. Que paz e alegria, ai, um novo dia. Vitória, Jesus me deu, no sangue me verteu. Vamos orar? Nosso bondoso Pai, muito obrigado uma vez mais porque estudamos mais um pouquinho da Tua Palavra, do livro do Apocalipse. São muitas revelações. E às vezes, Senhor, não se trata de continuar falando a mesma coisa para poder aceitar algo que não está aqui. Nós queremos aceitar tudo que está no texto. E nós te agradecemos porque as profecias passadas se cumpriram. E pela lei da probabilidade, que não é o caso para nós levarmos em conta aqui levamos em conta o teu poder, tua atuação, tuas declarações na Bíblia, mas mesmo assim, se 80% das profecias já se cumpriram, então as demais que a Bíblia fala terão o seu cumprimento cabal. Aguardamos e esperamos de que eles estejam do lado certo quando tu voltares, a fim de que nosso nome continue escrito no livro da vida do Cordeiro. Pedimos agradecidos em nome de Jesus.